Olá, seja bem-vindo ao LecCast número 27. Hoje nós vamos falar de entrevistas nas investigações internas de compliance. O meu convidado de hoje é o Eloy Riso Neto. O Eloy é um super especialista em compliance, um advogado muito experiente, que hoje é sócio do Demarest Advogados. Eloy, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que vai ser mais um daqueles episódios históricos e incríveis que a gente vai armazenando aqui no nosso LecCast. Obrigado. Imagina. Bom, Kalai, obrigado pelas gentis palavras. Você é um amigão mesmo, adorei a minha introdução. Espero que eu consiga manter o nível dos 26 episódios anteriores, que foram sensacionais. Eloy, eu não tenho a menor dúvida, cara. Eu gosto muito de bater papo com você sobre compliance, eu gosto muito da sua visão e eu tenho certeza que a nossa audiência vai adorar também. Hoje estamos fazendo algo diferente, então se você está ouvindo aí nas mídias de áudio, você não sabe, mas nós estamos ao vivo aqui no LinkedIn com uma turma incrível que vai fazer perguntas e também vai contribuir para que essa entrevista seja uma entrevista completa. Antes da gente entrar já nas perguntas, tem aquela questão preliminar nos dias que nós vivemos hoje. Aliás, se você estiver nos ouvindo daqui a alguns anos, talvez você ache curioso, né, o fato de que estivemos trancados dentro de casa durante meses aí em isolamento social, mas a verdade é essa, hoje nós estamos todos aí nesse momento de isolamento, e a pergunta que sempre vem assim que a gente começa a falar de qualquer assunto é qual é o impacto da pandemia, do isolamento social no assunto, não importa qual seja o assunto. No caso das entrevistas, deve haver um impacto bastante importante, já que não é possível, nesse momento, se reunir, né, para realizar a entrevista ao vivo. Eloy, no dia a dia, o que mudou? É possível seguir com algumas entrevistas ou as entrevistas estão suspensas temporariamente até o retorno aí do fim desse isolamento social? Perfeito. Vou dar a minha percepção de como isso afetou o meu dia a dia, tá? Em meados de março, eu estava no meio de uma investigação bastante densa, bastante complexa, que envolvia uma empresa norte-americana, que tem atividades aqui no Brasil e que estava envolvida em supostos atos de corrupção, ou seja, uma questão bastante tensa. E qual que foi a nossa sensação inicial? Não dá para fazer entrevista. Esses assuntos são extremamente delicados. Uma coisa é você fazer uma entrevista frente a frente com o entrevistado, com alguém da sua equipe do lado tomando notas, você consegue olhar nos olhos, você consegue identificar o comportamento, a dinâmica é completamente diferente. E a gente pensou, bom, essa história da pandemia vai passar daqui a alguns dias, vamos segurar um pouquinho, e daí a gente faz as entrevistas face-to-face, diretamente. O que a gente percebeu depois de alguns dias é que a pandemia ia se estender por muito tempo e que não tinha jeito, a gente precisaria enfrentar essa adversidade. E o que a gente fez nesse caso em específico? A gente tinha aproximadamente 12 pessoas para serem entrevistadas, e 3 delas, com base nas informações que a gente tinha obtido na análise de documentos, indicava que estavam envolvidos nos atos ilícitos. Então, a gente se planejou para conversar com as 9 pessoas que não estavam supostamente envolvidas, para obter o maior número de informações e confirmações possíveis sobre as potenciais ilegalidades desses últimos 3, que eram de C-Level, e o que a gente fez depois das 9 entrevistas? A gente verificou que o material que a gente já tinha disponível em desfavor desses indivíduos era suficiente para fazer o desligamento deles. Discutimos bastante com o cliente, discutimos com o escritório norte-americano que estava envolvido, qual que foi a nossa ponderação? Gente, em tempos de delação premiada, se eu estiver fazendo uma entrevista por vídeo, eu não consigo garantir que o sujeito que está do outro lado não está gravando a conversa, não está gravando a entrevista. Seria muito arriscado se a gente abordasse por vídeo questões tão sensíveis, porque se esse sujeito estiver gravando e se ele se sentir acuado, se ele souber que nós, do time de investigação independente, temos informações contra ele, ele pode sair correndo, procurar o MPF, procurar a Polícia Federal ou algum outro órgão,
formalizar uma delação premiada em total prejuízo da empresa. Então, a gente ponderou isso com o cliente, ponderou com o escritório norte-americano. Outra questão que a gente levou em consideração quando você está fazendo entrevistas online, você tem que apresentar determinados documentos, você não tem alternativa senão apresentá-los via share screen. Você tem que mostrar os documentos na sua tela. Só que o entrevistado, ele pode muito bem dar um print screen em cada um dos documentos que você apresentou e, de novo, usar em desfavor da empresa. Então, a decisão que a gente tomou naquele caso em específico não vamos entrevistar esses 3 sujeitos, não achamos que valem a pena os riscos de ouvir algumas informações adicionais da parte deles versus a exposição que a empresa tem caso eles procurem as autoridades para negociar acordos. Então, houve um impacto muito grande mesmo, nas decisões de entrevistar ou não, mas eu devo confessar, Kalai, que as entrevistas que eu fiz por Skype ou por outras plataformas aconteceram de uma maneira bastante tranquila. A gente sempre se vira, a gente sempre aprende alguma coisa. O que eu costumo fazer com o pessoal da minha equipe a gente se planeja muito para fazer a entrevista, a gente sempre faz a entrevista em dupla, e eu sempre, durante a entrevista, deixo uma pagininha do WhatsApp Web aqui aberta para me comunicar com o tomador de notas, para garantir que a gente vai estar sempre alinhado com o que a gente vai perguntar. É o ideal entrevistar à distância? Não é. Dá para entrevistar? Dá sim. Interessante, Eloy. Realmente a gente vive um momento de bastante adaptação, né? O que eu sinto é que você, pela sua fala, é que você vai ter que fazer uma análise caso a caso. Não vai haver uma receita de bolo e você vai ter que se adaptar. Em alguns cenários você vai julgar conveniente, em outros, pelo que eu pude perceber, o risco de ter um problema maior do que o resultado positivo de uma entrevista bem sucedida vai sugerir que você não faça, prorrogue ou simplesmente dispense a realização. Na LEC a gente sofreu logo no começo, né, uma surpresa para todos, lá em março, a questão de uma paralisação de uma hora para outra, fomos pegos de surpresa, mas felizmente a LEC conseguiu virar 100% dessa atividade para o digital. A gente já tinha, né, uma iniciativa bem grande nos cursos online, mas passamos a oferecer os cursos na LEC num formato telepresencial. Inclusive o curso de investigações internas corporativas que está sendo, na verdade, restam 12 vagas nesse dia, hoje, dia 23 de julho, que nós conversamos, 12 vagas para que a turma esteja fechada. Se você ainda tiver interesse, nossa turma de marketing vai deixar o link aqui na descrição do podcast e também aqui no nosso chat para que vocês possam saber mais. Mas nós estamos entregando os cursos em formato telepresencial. Na verdade, o Zoom e as plataformas, né, o Hangout, todas elas se tornaram parte da nossa vida no dia a dia, né? Nós acordamos com uma sequência de teleconferências, aí, de videoconferências, na verdade, encadeadas, né? Uma atrás da outra e, na verdade, as operações de compliance não param, né? Elas vão se adaptar. Eu acho que é bem um caminho por aí. Eloy, o que eu queria te perguntar é assim, muito bem, então superamos aí esse ponto sempre perguntado da pandemia, e aí nós vamos falar das entrevistas em si. Entrevistar alguém durante um processo de investigação, de compliance, de uma investigação interna corporativa, é sempre igual? Existe apenas um modo de fazer isso, apenas um tipo de entrevista, ou você pode classificar as entrevistas de alguma forma para a gente ser didático em relação a isso com a audiência? Bom, acho que cada entrevista é uma entrevista, depende muito da dinâmica do caso, de qual que é a alegação que deve ser analisada, mas eu acho que a gente consegue dividir de uma certa maneira as entrevistas em 2 tipos, tá? A gente tem o primeiro tipo de entrevista, que é a entrevista de entendimentos, aquela, recebi aqui uma alegação, tem uma alegação, por exemplo, de que alguém da empresa, por intermédio de um distribuidor ou de um terceiro, efetuou um pagamento de uma vantagem indevida em troca de contratos com o poder público, o caso clássico de corrupção. E aí você entra no caso e precisa checar se essa informação é real, fidedigna ou não. Então, a gente costuma fazer uma solicitação para a empresa de um organograma,
né? E aí, com base nesse organograma, a gente vai tentar entender e vai tentar definir quem são os primeiros indivíduos a serem entrevistados. Então, a gente acaba conversando com o pessoal do financeiro, a gente tenta conversar com o pessoal que tem contato, o time de vendas para o poder público. Com base nesse organograma, nas informações que a gente recebeu, você vai começando a planejar essas entrevistas. É super importante que você faça as entrevistas com bastante rapidez, porque se você demorar muito para fazer a coleta dos dados, decidir quais são os custodians, entender o ambiente em que você está se inserindo, as provas vão para o buraco, as pessoas se conversam, etc, etc. Mas então, essa primeira entrevista, que é a entrevista de entendimentos, é uma entrevista em que você faz uma série de perguntas para tentar se situar, descobrir exatamente onde você vai conseguir as informações e documentos que você precisa para dar sequência à sua investigação, e durante essas entrevistas você vai tomar conhecimento do negócio, vai identificar também quais são outras pessoas que podem estar potencialmente envolvidas na prática, ou pessoas que são da equipe de vendas e que sabem o que aconteceu, mas que de uma certa maneira se sentem acuadas e não querem dividir as informações. Agora, em resumo, eu te diria que uma entrevista de entendimentos, ela basicamente serve para você reunir informações, coletar evidências iniciais e se preparar para dar sequência à investigação. A segunda modalidade de entrevistas é o que a gente chama de entrevistas de confronto. Então, você já fez uma boa parte da investigação, você já coletou os documentos, já processou os documentos, já fez a revisão de documentos, você conhece o assunto, você entendeu quais são as bolas divididas, você sabe quais são os potenciais problemas, e aí você vai apresentar determinados documentos para as pessoas potencialmente envolvidas nas práticas ilícitas ou nas práticas que violam o código de ética, para entender qual que é a posição desse acusado, entre aspas, a respeito do assunto. Se ele consegue explicar o motivo pelo qual ele mandou um e-mail com uma mensagem pouco clara para alguém do poder público, ou para esse terceiro que interagia com o poder público. Então, é uma chance que você tem de tentar esclarecer determinados fatos que não ficaram muito claros. Agora, eu trabalho com compliance e investigações desde 2010, e o que eu posso dizer para vocês, pessoal, é que com o advento da lei de colaboração premiada, houve uma mudança significativa nas decisões de se fazer ou não uma entrevista de confronto. E por que isso? Acho que, como eu falei na pergunta anterior, se eu já tenho uma série de informações e documentos que deponham contra esse indivíduo, para que eu preciso confrontar ele? Para que eu preciso colocar ele na parede? A não ser que os interesses da empresa de negociar uma eventual leniência estejam alinhados com os interesses desses executivos eventualmente envolvidos em práticas ilícitas, de fazer as colaborações premiadas, a minha percepção e o que eu tenho recomendado para os meus clientes é que a gente não faça a entrevista de confronto, porque essa entrevista de confronto, mais uma vez, dá a chance do sujeito acuado se desvincular da empresa e falar alguma coisa que vai colocar em xeque todo o trabalho investigativo que você tinha feito até então. Perfeito, Eloy. Realmente, eu acho que o Serpa sempre diz que quando você planeja tudo numa investigação interna, ainda assim ela pode dar errado e fugir do controle, porque é algo bastante complexo. E nesse ponto das entrevistas, isso se torna ainda mais evidente, né? Porque uma ação que você faça no momento errado, se você, como você falou, né, se você demorar muito, você pode perder o time, se você, enfim, se a coisa vaza, foge do seu controle, a chance de você ter um resultado insatisfatório é muito grande. E uma curiosidade que eu tenho, e até eu te falei isso antes da gente entrar aqui, é sobre a acariação. Você falou de duas modalidades, falou da confrontação, e a gente não tocou nesse ponto. Me parece algo bastante incomum, né, para uma investigação interna corporativa, e os históricos que eu tenho, confesso que nunca fiz, mas os históricos que eu tenho desse tipo de prática, de pegar denunciante e denunciado, enfim, ou mesmo pessoas envolvidas todas de uma só vez, pode ser bastante confuso, né?
Eu acho que há quem faça isso com a expectativa de que aquele confronto todo se faça uma ebulição ali, que as pessoas decidam, quer saber? Então agora também vou contar tudo e a coisa possa se desenrolar, mas a chance de você causar um problema maior me parece muito grande, né? Principalmente do ponto de vista trabalhista, porque pode rolar ali uma troca de ofensas pesada, pode criar um ambiente bastante hostil, né? Eu imagino. O que você pode dizer sobre essa acariação? Acho que você foi direto ao ponto, Kalai. A possibilidade de uma acariação, de uma acariação, obviamente existe, mas eu confesso que eu nunca tomei uma decisão nesse sentido, porque eu acho que, vamos supor que a gente esteja numa discussão, por exemplo, de um suposto assédio moral. O que adianta eu colocar o potencial assediador e a potencial vítima frente a frente? O que eu vou conseguir com isso? Eu vou gerar um desgaste gigantesco entre as partes, e aí eu acredito que tanto o suposto assediador quanto a vítima podem se sentir realmente constrangidos, e aí, na linha do que você falou, eu estou criando uma contingência trabalhista para a empresa lá na frente. Então, eu particularmente não sou fã da hipótese da acariação, mas sei que é uma hipótese a ser utilizada, só não me sinto confortável e não acho que os prós e contras da acariação se justifiquem. Perfeito. Vamos para uma pergunta da audiência. Aliás, a gente está com uma audiência aqui super qualificada e quem está conosco aqui é o Awani. Para quem não o conhece, Awani é o redator responsável pela revista Alec aí há 7 anos e ele traz uma pergunta super legal. Ele diz assim, Eloy, existe um tom certo para uma entrevista no contexto da investigação? É possível adotar um tom mais amigável, informal com o entrevistado, ou o tom deve sempre ser o mais sóbrio possível? Eu queria te perguntar isso, Eloy, já te puxando para a preparação do entrevistador, né? Para a gente contar um pouquinho de como funciona o preparo do entrevistador, e aí, conectando com essa pergunta do Aoni, super pertinente, se você pode ser... O Aoni está perguntando isso porque é coisa de jornalista. Jornalista sabe te deixar super à vontade para você contar tudo que você quer contar e mais um pouco. Então, eu acho que essa é o motivo da pergunta. Como fica no caso da entrevista? O entrevistador segue essa linha também? Acho que, Aoni, super bacana a sua pergunta. É importante dividir com vocês que não tem receita de bolo para entrevistas, né? Eu acho que a gente vai adquirindo um pouco de cancha, um pouquinho de experiência, realmente fazendo as entrevistas e verificando na prática qual método você utiliza que é mais efetivo do que o outro. Eu me lembro muito bem que quando eu comecei a trabalhar com investigações internas, os advogados norte-americanos gostavam muito de vir para o Brasil e eles queriam fazer as entrevistas. Então, nós advogados acabávamos fazendo a tradução simultânea das perguntas desses advogados americanos e muitos deles com um tom bastante policialesco, né? O que acontecia na prática? Número 1, o sujeito está sendo entrevistado na língua que não é a língua mãe dele. Ele já está numa situação desconfortável, com um americano. A tendência desse entrevistado é basicamente se fechar. Ele vai ficar extremamente nervoso e vai se fechar. E mais do que isso, eu acho que o jeito americano de fazer entrevistas é muito frio, em algumas circunstâncias muito agressivos. Aoni, eu sou absolutamente a favor de uma entrevista super-humana. Então, gente, o meu objetivo numa entrevista é obter o maior número de informações possíveis de um colaborador. Lembrando que eu não sou polícia, eu estou lá com o sujeito entrevistado, se ele se sentir desconfortável a qualquer momento, ele pode levantar e ir embora, ele pode falar, olha, não quero falar sem a presença do meu advogado. Então, de que adianta eu adotar um tom agressivo? Eu sempre começo as minhas entrevistas me apresentando, falando um pouquinho do objetivo do trabalho que a gente vai realizar, e aí depois gosto de pedir ao entrevistado que se apresente, que fale um pouco sobre o histórico dele, para quebrar aquele gelo e deixar o sujeito com uma certa intimidade, com uma certa confiança a meu respeito.
e aí eu vou tocando a entrevista de uma maneira bastante polida, com uma linguagem simples, de uma maneira bastante humana. E eu acho que, principalmente nesses casos mais complexos, em que uma pessoa que tem conhecimento de algum ato ilícito, mas não participou, e tem medo de falar com você ou de dividir com você a informação, com medo de ser retalhada lá na frente, você criar o que a gente chama de rapport, você ter uma entrevista humanizada com esse indivíduo, só gera efeitos positivos. Muito legal, Eloy. E sobre a preparação do profissional, você acha que ele precisa de um preparo específico para conduzir essas entrevistas? Você é um cara super experiente e a própria experiência vai te trazendo, acho que como em tudo na vida, né, vai te trazendo chão, vai te trazendo vivência. Isso faz com que você aprenda a se portar melhor, né? É o histórico de qualquer, por exemplo, em audiências. Eu lembro quando eu iniciei na advocacia, eu tinha medo do juízo. Medo eu nunca tive, porque eu nunca tive muito medo de gente, mas eu tinha aquele receio de falar uma bobagem, ou eventualmente não saber me portar, e aí você vai criando essa experiência. O entrevistador, ele tem algum tipo de preparação específica? Sabe o que eu lembro? Eu lembro sempre do TED da Pamela Mayer, que ela fala sobre como detectar um mentiroso. Não sei se você já assistiu isso. Quem não assistiu, assista, por favor. É muito, muito legal. E é um preparo super útil, né? Uma técnica aí super interessante para quem vai conduzir uma entrevista como essa. O que mais que você pode adicionar aí sobre preparo específico, Eloy? Acho que número 1, já falei isso, mas é sempre bom reforçar. Cada caso é um caso. Então, eu tenho que selecionar quais são os meus potenciais entrevistados com base nas informações específicas que eu estou querendo obter. E aí, o que eu tenho que ter em mente número 1, eu preciso saber exatamente o que eu quero e qual é o tipo de perguntas que eu devo fazer para extrair as informações que eu quero. Obviamente, no meio da entrevista, você pode escorregar para um outro lado e você discutir alguns assuntos periféricos, mas sempre com uma linha central do que você quer. Então, eu acho que a preparação prévia é imprescindível. A gente cria para cada entrevista que a gente vai fazer o que a gente chama de outline, que é um roteiro de perguntas a serem feitas no desenrolar da entrevista. Eu acho que você também precisa escolher um local certo, um local adequado para fazer a entrevista, um lugar onde a pessoa que está sendo entrevistada não vai se sentir desconfortável. Então, vamos supor que você está participando de uma investigação interna grande e aí você seleciona uma sala toda de vidro no meio da empresa para fazer a entrevista com um determinado custódio, com determinado empregado. Você acha que o sujeito vai se sentir à vontade para falar numa situação dessas? Acho que não. Jamais. Então, talvez seja o caso de uma maneira bastante delicada, você chamar o potencial entrevistado para ser entrevistado no escritório, ou então num café, numa sala de hotel. Você tem que saber exatamente qual o perfil da pessoa e aonde você vai conversar. Em tempos de pandemia, como a gente já discutiu, você tem que tomar ao menos o cuidado de garantir que essa pessoa que está sendo entrevistada vai estar com a porta fechada, sem a esposa, o esposo, o cachorro, o papagaio perto, porque o caráter de confidencialidade dessas conversas é bastante grande. Uma outra coisa que eu costumo levar em consideração numa entrevista, tem gente que gosta de gravar, tem gente que gosta de falar para o entrevistado, olha, eu estou gravando aqui, até porque se o entrevistado está sendo gravado, eu garanto ao final da entrevista de que tudo que ele falou, ipsis literis, está lá, e ele não vai poder contestar lá na frente. Qual que é o problema? O problema é que, dentro da minha percepção, quando você fala para um sujeito que você está gravando e você liga o gravador, o sujeito trava. E em muitas oportunidades, sabendo que ele está sendo gravado, ele vai deixar de te falar alguma coisa importante, porque ele sabe que ele tem aqui na cabeça que você vai poder utilizar aquilo a todo momento. Então, eu prefiro deixar muito claro que eu não estou gravando, mas que eu vou tomar notas do que esse sujeito está falando, e é isso, acho que é super importante dividir com vocês, gente,
você sempre tem que fazer a entrevista com duas pessoas. É você, entrevistador, e um tomador de notas, que é, obviamente, uma pessoa que conhece muito bem o caso, que estudou também o outline, que vai te ajudar a formular algumas perguntas adicionais que você eventualmente não tenha captado, mas ele vai tomar notas ipsis literis de tudo que foi falado pelo entrevistado. Então, não acho que vale a pena gravar. Dentro da minha prática, tá? Dentro da minha experiência, eu também acho que entrevistas com mais de 2 entrevistadores não fica legal. Eu acho que o entrevistado, se estiver na frente de 3, 4 pessoas, principalmente se estiver na frente de alguém da empresa, ele vai se sentir acuado e vai deixar de te prestar algumas informações interessantes. Então, eu gosto muito de fazer a entrevista com o menor número de pessoas possíveis. Basicamente, eu e mais algum membro da minha equipe tomando notas. E aí, acho que, por fim, Kalai, o que as pessoas têm que ter em mente quando elas forem fazer uma entrevista é que essa pode ser a primeira e última oportunidade que você vai ter para conversar com essa pessoa. Então, faça o máximo, aproveite o máximo dessa entrevista, porque é possível que você não tenha uma segunda oportunidade para conversar com o sujeito. No planejamento também, é interessante que você defina o tempo que você precisa, o que você imagina precisar para abordar todos os pontos que você precisa. Em casos de menor complexidade, eu acho que as entrevistas costumam durar 1h30, 2 horas no máximo. Mas tem entrevistas de assuntos mais sensíveis, e aí eu me lembro da Lava Jato que eu fiz no Rio de Janeiro, em que foram 10 horas de entrevista numa quinta-feira e 10 horas de entrevistas na sexta-feira. Então, foi um negócio bastante intenso, bastante cansativo, mas, de novo, depende do caso específico. Uma maratona de entrevistas, mas essa dica que você deu me parece realmente muito inteligente, Eloy, você ter a convicção de que essa oportunidade é agora, você não vai ter outra chance de falar com essa pessoa e você não pode deixar escapar alguma pergunta importante. O Alexandre está fazendo uma pergunta aqui que me parece oportuno a gente esclarecer, porque muita gente tem essa mesma dúvida, quem deve conduzir as investigações internas? No caso aqui ele pergunta se é auditoria interna ou área de compliance. Eu imagino, e aí vou passar para você, que depende muito do tema que está sendo discutido, e até mesmo recursos humanos vai fazer, em alguns casos, as entrevistas. E é claro, com complexidade mais alta, em casos mais sensíveis, geralmente os casos que envolvem uma possível corrupção, você vai contratar um especialista, como é o caso do Eloy, para tratar do assunto, e você não vai tocar essa investigação internamente, ou mesmo quando você tem algum tipo de conflito hierárquico ali dentro entre quem vai entrevistar e de repente é o seu próprio superior, novamente sugere que você contrate um especialista externo, né? Mas o que você pode dizer sobre isso, Eloy? Eu acho que não tem regra, eu acho que precisa ser, na verdade, a equipe que vai fazer a investigação, ela precisa, ter conhecimento, precisa ter experiência prévia em investigações e precisa ter independência suficiente para fazer o trabalho. Se dentro da estrutura de uma determinada empresa eles acham que faça mais sentido que seja auditoria interna, beleza. Se acharem que vale a pena que a auditoria interna faça em conjunto com o time de compliance, maravilhoso. Agora, eu digo para vocês o que eu acho que funciona mais em empresas. Eu acho que você precisa ter, no mundo ideal, tá? Uma equipe de auditoria interna, uma equipe de integridade, o Chief Compliance Officer seria o responsável pela integridade, mas quem faria as investigações seria uma equipe destacada para isso. Então, empresas norte-americanas com programas de compliance bastante robustos já separaram a área de compliance da área de investigações. Separaram naquelas, porque em determinado momento as evidências que são obtidas pelo time de investigação são, obviamente, divididas pelo time de compliance. Mas eu diria que o Integrity Officer seria o responsável pela garantia do compliance, aquela pessoa que trafega e navega muito bem
dentro da empresa e que obtém a confiança dos funcionários, recebe as informações, e eu tenho um time de guerra lá, o time que faz a investigação interna, recebe as denúncias e vai fazer as apurações, o pessoalzinho do mal. Mas não acho que haja regra, depende muito da estrutura de cada uma empresa. Importante, de novo, é que quem quer que esteja fazendo a investigação tenha independência e tranquilidade para fazer o trabalho e os resultados dessa investigação sejam dirigidos para quem tem poderes para tomar as decisões mais adequadas com relação ao assunto. Muito bom. A gente tem mais uma pergunta da Ellen aqui, ela faz uma pergunta bem legal que eu já ouvi outras vezes também, e eu acho interessante passar para você. Ela diz assim: Eloy, boa noite. Como você entende a questão das garantias individuais do entrevistado? Você, como advogado, entende que a violação ao princípio da não autoincriminação do entrevistado? Já houve algum cliente seu que perdeu a prova produzida na investigação com base nessa argumentação? Isso é algo que muita gente tem a dúvida, né? Se trata de um momento ali que eu devo garantir reservar essas garantias individuais, se trata inclusive de algo que seja obrigatório. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas não é obrigatório você ouvir o denunciado, não tem ali o dever, o direito de defesa dele, como é que fica e tudo mais, né, a ampla defesa, e a gente muitas vezes acaba dizendo que se trata de um processo de uma via, né, na verdade, não é o judiciário ali, né, mas como fica nesse caso específico em relação ao direito dele não se incriminar? Você acha que isso pode estragar uma prova, prejudicar o seu valor no âmbito judicial depois? Eu acho que a pergunta é excelente. Acho que, número um, como eu falei alguns minutos atrás, a entrevista que eu costumo fazer é uma entrevista corporativa. Então, eu peço para um colaborador que, na medida das possibilidades, na medida do interesse que ele tem em realmente prestar informações que sejam de interesse da empresa em que ele trabalha e que, obviamente, paga o salário dele, se dispõe a colaborar. Agora, essa entrevista corporativa está longe de ser uma entrevista obrigatória. E aí entra num ponto bastante importante que você tem que abordar no começo da entrevista. Para casos que envolvem jurisdição norte-americana, tem o que eles chamam de up-john. O up-john warning é basicamente, antes da entrevista, você começar dizendo: entrevistado, meu nome é Eloy Rizzo, eu sou advogado da empresa X e quero deixar registrado que eu não sou seu advogado, eu sou advogado exclusivamente da empresa X. Essa conversa que a gente vai ter vai ser sigilosa, por conta do privilégio cliente-advogado que existe entre o Eloy e a empresa X, mas esse privilégio pode ser abdicado por parte da empresa. Então, se a empresa quiser dividir as informações que você passou para a gente, ela vai fazer isso. Casos com americanos, você tem que fazer isso, não tem como fugir. Eloy, desculpa te interromper, mas tem uma pergunta exatamente nesse ponto que você estava dizendo aqui, ó, que eu até coloquei na tela. Nesse momento, você também informa ele que ele tem o direito de chamar um advogado para realizar a entrevista, ou para acompanhar a entrevista, ou isso não é uma obrigação, não é uma prática, como a gente vê nos filmes? Você tem o direito a advogados, tudo que você disser será usado contra você. Nas entrevistas que eu faço de casos que são exclusivamente relacionados ao Brasil, o que eu costumo fazer eu deixo claro: olha, eu sou advogado da empresa, preciso que fique claro para você que eu não sou seu advogado, tá? Vou fazer uma série de perguntas, eu quero obter algumas informações, o conteúdo dessa conversa é confidencial, mas na medida em que a empresa realmente quiser manter a confidencialidade. Eu acho, tá? A minha percepção é que se eu falar para o entrevistado, você tem o direito a ter um advogado, o sujeito vai arregalar os olhos e falar: putz, vou ser preso aqui, eu preciso de um advogado. Ele vai pegar o telefone, vai ligar para um advogado, você só vai continuar a entrevista quando e se esse entrevistado chegar. Então, eu não faço esse tipo de disclaimer
quando eu começo as entrevistas. E aí, voltando para a questão de violação de direitos e garantias fundamentais, eu acho que se você fez a entrevista de uma maneira polida, com um colaborador da empresa que se dispôs espontaneamente a participar e que prestou informações que eram de interesse da empresa, e fez isso por livre e espontânea vontade, não consigo enxergar uma contestação lá na frente no judiciário. Graças a Deus, até hoje, não tive nenhum tipo de contestação nesse sentido, mas imagino que essa possibilidade exista sim, mas se a gente conduzir as coisas com bastante cautela, e se você deixar sempre claro para o sujeito que obrigado pela sua colaboração, é muito bom ter você aqui, mas se você não se sentir à vontade, você pode sair a qualquer tempo, eu acho que você minimiza os riscos dessa situação. Sim, me parece bastante inteligente, Eloy, porque realmente você não pode dar um tiro no pé e acabar com a chance que você tem ali de conseguir as respostas, assustando, né? Da mesma forma que você quer ser gentil, você quer ter uma boa comunicação, estabelecer uma conexão ali, de repente uma colocação como essa pode parecer um pouco assustadora. A Renata e a Adriana fazem duas perguntas bastante conectadas aqui. Eu vou até pôr na tela, para quem está vendo em vídeo vai assistir aí. A Renata diz assim, em que situações você acredita que é necessário ter uma pessoa independente do legal ou RH participando da entrevista como testemunha? E a Adriana vem dizer quando se tem obrigatoriedade de ter duas pessoas além do entrevistado. Então, de novo, sobre o time que vai participar, aí acho que é bastante oportuna essa pergunta, já que a gente estava falando do preparo das pessoas que vão entrevistar. O que você pensa? Você já disse, na verdade, que você faz, geralmente, você e apenas mais uma pessoa para tomar nota e explicou até essas razões. Em alguns momentos, o que pode sugerir a intervenção, né, de outras pessoas ou ser recomendável? O que você pensa? O que eu acho, por que eu acho que é importante você fazer em duas pessoas? Porque quando você está fazendo a entrevista, está extremamente focado em checar a linguagem corporal do entrevistado, em fazer as perguntas, em mostrar que você está interessado no que esse entrevistado está falando, e você, obviamente, não tem tempo suficiente para tomar as notas. Então, o objetivo, né, de você ter o tomador de nota, ou o segundo entrevistador, é basicamente garantir que ele vai redigir ipsis literis, o teor da conversa, e aí mais do que isso, acho que deixar uma testemunha mesmo, porque se em um determinado momento você fez uma entrevista one-on-one com o sujeito, você não conseguiu tomar notas, e o sujeito contesta aquilo que ele teoricamente ou supostamente falou, você vai ficar no 1 contra 1 e fica mais difícil. Então, essa segunda pessoa tem como objetivo ajudar na tomada de notas e também funcionar como testemunha em uma situação limite. Muito bem. Nossa, o tempo está voando, mas tem algumas perguntas aqui que eu não posso deixar de fazer. E eu já quero caminhar para um momento posterior. Você terminou a entrevista, né? Você coletou ali informações extremamente relevantes. Como que você faz para confrontar essas informações coletadas com todas as outras evidências que você já levantou, documentos, enfim, outros dados que já representam ali o histórico daquela investigação? Existe uma técnica para isso? Bom, você prepara a entrevista, você tem uma série de perguntas que você quer fazer, uma série de confirmações sobre determinados fatos. Então, o que costuma acontecer nas nossas entrevistas? Você se prepara para falar sobre XYZW e sobre o fulano A, B, C e D, e quando você tem uma pessoa que conhece a empresa, uma pessoa que você realmente conquista e sente confiança suficiente para falar, ela acaba te prestando informações adicionais extremamente relevantes. Então, você tinha 3 sujeitos na mira, esse entrevistado vai te apontar mais 4 ou 5. Você tem 5 fornecedores que teoricamente seriam os veículos de pagamento de propina da empresa, e você descobre mais 10. Se você falar com carinho com alguém do financeiro, você vai descobrir saque de dinheiro em espécie, você vai descobrir que existe um outro tipo de conta, talvez do fundador da companhia, que é utilizado para fazer os pagamentos. E aí, a investigação interna, você cria um plano de ação, você
planeja do começo ao fim, mas ela é um órgão meio mutante. Então, na medida em que você encerra as entrevistas e você recebe informações adicionais, você tem que se readequar, você tem que se readaptar, e eventualmente fazer integrity due diligence de empresas adicionais, você tem que refinar a sua lista de palavras-chave e procurar informações adicionais e coisas do tipo. Agora, em termos de valoração de evidência e valoração de prova, eu acho que se você tem um documento apontando para uma determinada situação, um documento claríssimo nesse sentido, e você tem uma posição do entrevistado verbal de uma maneira distinta, você tem que fazer uma análise como se fosse um juiz, entre aspas, e você tem que apontar e chegar à conclusão daquilo que é mais efetivo ou não. Para quem não é advogado, talvez não esteja familiarizado com isso, mas no judiciário existe uma hierarquia, né, ali entre o valor das provas. Um documento, por exemplo, vai ser analisado com mais valor do que o depoimento que alguma testemunha tenha dado. E não à toa, né, porque acho que a testemunha ela vai falar sobre o que ela viu, né, sabe, ou enfim, ouviu, acho que é assim que se dizia, não lembro, faz bastante tempo que eu não trato mais disso, mas o fato é que ela vai falar, né, aquilo que ela sabe, e o documento está ali, é uma prova, tanto que muitas vezes, no processo judicial, o juiz até dispensa, e fala, não preciso ouvir mais ninguém, porque aqui a prova documental ela é suficiente. Isso, inclusive, é motivo para uma discussão enorme, porque os advogados gostam muitas vezes de produzir as provas que tem direito de produzir, e isso, inclusive, gera uma discussão de um certo cerceamento ali que é bastante recorrente. A Maitê faz uma pergunta que vem a calhar quando a gente fala do resultado daquilo que você conseguiu coletar. Ela fala da situação em que você não conseguiu coletar absolutamente nada, né? Quer dizer, qual leitura você faz da recusa do entrevistado em prestar algum tipo de informação? Você senta naquela entrevista e ele fala, não vou falar nada a respeito. O que você tira disso? Imagino que muito pouco, né? Mas como você reage? Tira, assim, indiretamente você tira. Porque se você tem um sujeito que trabalha numa empresa, é um sujeito sério, e você tem uma investigação com relação, seja uma questão de assédio moral, assédio sexual, corrupção, fraude, violação de leis de defesa da concorrência, você tem um assunto sério e um assunto que pode expor a empresa na qual você trabalha. Você violar uma legislação anticorrupção, você está sujeito a penalidades severas. Se você é uma empresa de capital aberto, o valor da sua ação cai. Muitas pessoas podem vir a perder o emprego no desenrolar disso. Então, se você tem uma pessoa que é paga pela empresa e ainda assim não se dispõe a colaborar, fica silente, óbvio, você não pode fazer nada a respeito, ela não é obrigada a falar. Mas que fica um cheirinho de coisa muito ruim, fica. E você mantém essa impressão negativa, e na hora de você escrever o relatório, essa vai ser uma outra live, mas a gente vai abordar também uma das aulas do curso de investigações. Na hora que você for fazer o reporte, você vai deixar registrado de uma maneira fria, de uma maneira não subjetiva, simplesmente escrevendo, olha, fulano foi chamado para entrevista e se recusou a cooperar. Bom, e aí o sujeito do conselho de administração ou do comitê independente ou do comitê de compliance da empresa que vai tomar decisão sobre o que fazer com o resultado da investigação, pode tomar determinadas decisões. Acho, por exemplo, que, obviamente, não faz sentido você demitir alguém por justa causa por conta de uma não cooperação numa investigação. Mas acho cabível sim, e acho que é um direito da empresa, numa situação dessas, achar que não vale a pena contar com esse colaborador lá na frente. E aí paga todos os direitos trabalhistas e fala, amigo, obrigado, boa sorte. Esse é um pensamento que se repete muitas vezes nas discussões de compliance, porque contratar ou não contratar determinada pessoa é um ato de liberalidade da empresa, ela vai decidir quem ela quer ter no seu quadro de colaboradores. Quer dizer, pode ser que aquela falta de colaboração demonstre simplesmente que a pessoa não está comprometida bastante com a longevidade da empresa, com o sucesso da empresa, e você venha julgar aquilo como uma postura pouco colaborativa, né? A Luanara e o Fernando, eles conversam aqui sobre a parte documental, né, do resultado da investigação. As investigações são reduzidas a termo, como diz aqui o Fernando, e se obtém uma assinatura do entrevistado ao final, Eloy?
Eu conheço profissionais que terminam a entrevista, terminam de redigir ipsis literis do que foi discutido e pedem assinatura. Eu confesso que não gosto disso. De novo, quando você tem uma situação em que o entrevistado lê tudo que ele falou, ele tem essa oportunidade, ele vê, putz, falei um negócio aqui que vai me comprometer. Ele pede, gostaria de tirar isso. E ele assina o documento, você perde um pouco da espontaneidade. Então, eu gosto muito de fazer a entrevista, o tomador de notas, ele faz aquelas notas livres, que nem um maluco, anota, terminou a entrevista, respirou, dormiu, no dia seguinte ele vai revisar todas as notas, deixar essas notas num formato absolutamente adequado, na forma de um memorando, e aí quando eu precisar, eu tenho lá para apresentar. De novo, eu nunca tive uma situação em que um entrevistado questionou o conteúdo das falas ou questionou aquilo que ele tinha dito durante uma entrevista. As coisas funcionaram bem. Isso é uma preocupação muito importante. As pessoas pensam, eu vou ter um trabalho enorme para fazer essa investigação, imagina se o resultado dela não me é útil depois, no momento de realmente se valer daquela informação, né? Mas o que a gente acaba percebendo das suas orientações aqui é que a informação é o mais importante, né? Aquilo que você realmente vai conseguir extrair é o que tem o maior valor para você na investigação. Eloy, eu vou te dar uma missão aqui, vou te dar um tempo para pensar, porque eu esqueci de te falar isso antes da gente começar, mas eu acho que você já acompanha o LikeCast, talvez você saiba que no final a gente sempre pede ao nosso entrevistado que deixe uma recomendação para a nossa audiência, uma dica que pode ser um livro, um filme, uma série, enfim, aquilo que você acha que pode ser conveniente para que ele aprenda mais sobre o tema ou sobre investigações, um tema mais amplo. Eu já deixo aqui a recomendação, como eu falei, de um TED muito especial, que é o TED da Pamela Mayer, que você pode encontrar no YouTube por Como Detectar um Mentiroso. É muito legal as técnicas de identificação da mentira. Enquanto você pensa por aí, eu quero lembrar a você que nos assistiu até agora aqui, seja em áudio, em vídeo, enfim, esteve conosco. Se você quiser saber mais sobre investigações internas, você pode se inscrever no curso de investigações internas corporativas da LEC, que traz como bônus a chance de obter a nova certificação profissional em investigações internas corporativas, e que é, na verdade, um lançamento da LEC, algo que nós estamos trazendo para o universo das investigações, o mesmo sucesso já encontrado com a CPCA, que é a nossa certificação profissional de compliance e anticorrupção. Do mesmo modo, os alunos inscritos no curso recebem a chance de obter esta certificação, realizar o exame de certificação sem qualquer custo adicional, e as aulas estão sendo dadas nesse momento em formato de videoaulas ao vivo, né? Então você estaria aqui como nós estamos nessa live aqui, neste bate-papo com os professores e com os demais colegas de turma. O link está disponível aí no chat e também na descrição para quem vier assistir isso posteriormente. E agora vamos voltar ao Eloy para a sua recomendação final, Eloy. O que você pode deixar aí como dica para a nossa audiência? Eu estava pensando aqui, eu acho que um ponto interessante para quem se interessa por investigações e quer se aprofundar um pouco mais, um modelo que é utilizado pela Força Policial da Inglaterra e do País de Gales, que chama modelo PEACE. Eu recomendo a vocês que googlem mesmo, porque tem muita informação nesse sentido. Esse modelo PEACE, ele basicamente te indica 5 pontos principais que você tem que utilizar para fazer uma entrevista. O P é de preparation, de preparação. O E é de engage, que é basicamente você engajar o entrevistado e explicar para ele o que você está fazendo. O A é de account, e o account no sentido de relatar, de obter as informações. O C é de conclusion, de conclusão, basicamente você encerrar a entrevista, perguntar para o entrevistado se ele tem alguma dúvida, se ele entendeu, e de uma maneira tranquila encerrar os trabalhos. E o E é o evaluation, que é
um trabalho que você faz depois da entrevista, depois que você reflete, você descansa um pouco, que é basicamente identificar o que deu certo, o que não deu certo na entrevista e como você pode melhorar para as futuras. Eu acho que quem puder dar uma lida nesse método PIS, apesar de ser um modelo utilizado para treinamento de força policial, é um modelo muito soft, um modelo muito light, muito parecido com aquele que eu tentei apontar para vocês ao longo do nosso bate-papo. Eloy, veio muito a calhar o que você está dizendo, porque eu conheci aqui, até vi o próprio LinkedIn, o Fábio Alexandre, que é um especialista nesse assunto, e ele escreveu para o blog da LEC um artigo que está disponível na primeira página do blog. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto que o Eloy está dizendo aqui, que é muito legal, eu não conhecia, eu fiquei muito interessado pelo assunto, e acho que você vai gostar também de saber. Você pode acessar lec.com.br/blog, e lá você tem até um campo de pesquisa, se você precisar utilizar, mas escrevendo PIS, você vai encontrar esse artigo que foi escrito, e muito bem escrito pelo Fábio Alexandre, que fala justamente da metodologia de humanização de entrevistas. É algo bastante interessante. Eloy, obrigado demais, cara, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente hoje. Espero que a gente possa fazer isso outras vezes e sobre outros temas também super interessantes, como a gente até já conversou. Tem vários planos aí para contar com você em outras oportunidades. Espero que você possa voltar. Obrigado, viu? Ginei, eu que agradeço. A gente tem uma série de webinars de discussões interessantes acontecendo agora em tempos de pandemia. Queria agradecer imensamente a LEC pelo convite para esse bate-papo com vocês. Acho que vocês sabem, eu sou fã número 1 da LEC, comecei a dar aula em 2016 e sou muito feliz por discutir temas de compliance com os masterminds, participar dos cursos. Eu acho que a LEC desempenha um papel no fomento da cultura de compliance assim, extraordinário no Brasil, e obrigado a vocês que se dispuseram a perder uma hora do dia de vocês para esse bate-papo. Espero que eu tenha agregado alguma coisa. Para aqueles que quiserem se comunicar comigo, podem ficar à vontade de usarem o LinkedIn. Eu respondo todas as mensagens na medida do possível. Eu vi que há uma série de outras questões que eu não consegui abordar aqui, então fiquem à vontade para a gente discutir isso por outros canais. Eloy, cara, eu tenho certeza que todos aqui ganhamos uma hora, ninguém perdeu absolutamente nada. Pessoal, desculpem por não cumprir todas as perguntas aqui, responder todas as perguntas do chat, mas façam isso, sigam o Eloy, direcionem perguntas a ele, eu tenho certeza que ele vai ser super solícito em auxiliá-los. Eu também estou à disposição de todos vocês. Obrigado demais pelo tempo de todos e boa noite, gente. Obrigado, valeu!